pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho falar sobre 3 livros da Jane Austen que eu li, que é Razão e Sensibilidade, Persuasão e A Abadia de Northanger. Bom, pessoal, vocês lembram quando eu lancei pra vocês a resenha de Orgulho e Preconceito, que virou um dos meus livros favoritos da vida? Eu fiz uma resenha de quase 30 minutos falando sobre esse livro, surtando. Eu gostei muito dele e quando eu terminei Orgulho e Preconceito, eu já fui pegar Razão e Sensibilidade pra ler, só que eu vi que eu nunca comentei com vocês sobre esse livro. E recentemente, agora esse ano, esse aqui eu li ano passado, se eu não me engano, 2019. E esses dois aqui eu li esse ano, que é Persuasão e Abadia de Northanger. Então, assim, Orgulho e Preconceito continua sendo meu favorito da vida e todo mundo que pergunta, por onde começar a ler Jane Austen, eu sempre recomendo começar por Orgulho e Preconceito. E assim, depois li esses outros aqui porque eu tenho esse projeto pessoal de ler todos os livros da Jane Austen, então agora só faltam Mansfield Park, Emma, que eu tô muito ansiosa pra ler, e aquela coletânea de livros não publicados, se eu não me engano, não terminados, que a Martin Claret lançou nessa edição aqui, que é Lady Susan e Outras Histórias, alguma coisa assim. Enfim, se você quiser conferir a minha resenha de Orgulho e Preconceito, eu vou deixar o link aqui na descrição, e se você quiser adquirir qualquer um desses livros aqui, eu vou deixar também os links na Amazon, e comprando por esses links você vai estar ajudando o Chiclete Violeta. Eu já agradeço muito. Não se esqueçam também de seguir o Chiclete Violeta nas redes sociais, tá? @Chiclete Violeta no Instagram, sempre apareço por lá. Amo interagir com vocês no Instagram, então sigam o Chiclete Violeta no Insta, tá bom? Então, enfim, vamos conversar sobre esses livros aqui. Eu vou começar falando sobre Razão e Sensibilidade, depois eu falo sobre Persuasão e, por último, o mais recente que eu li, que é A Abadia de Northanger. Nossa, esse livro aqui faz um tempinho que eu li, porque eu terminei Orgulho e Preconceito e eu já quis ler Razão e Sensibilidade. Só que eu não gostei tanto de Razão e Sensibilidade quanto de Orgulho e Preconceito. Pra mim, até agora, Orgulho e Preconceito continua sendo o favorito. E o que eu mais recomendo da autora, se você quiser começar por Jane Austen, eu recomendo Orgulho e Preconceito. Pra mim é a grande obra-prima dela. Muitas pessoas têm outros favoritos, mas pra mim Orgulho e Preconceito é imbatível. É perfeito, o filme é perfeito, tudo perfeito. Então assim, pra mim comece por Orgulho e Preconceito que não tem erro. Mas pra mim Razão e Sensibilidade é com certeza o segundo melhor dela que eu li até agora. É muito bom, é muito fofo e continua esse tom jocoso, engraçado da autora. A Jane Austen, ela tem um tom irônico, sarcástico, que é fantástico. Então, assim, eu gosto muito desse livro aqui. Ele foi o primeiro livro da Jane Austen a ser publicado, ele foi publicado em 1911 e foi escrito por um pseudônimo, né, da Jane Austen que se chamava A Lady. Então, né, misteriosa, Lady Whistledown. Então o livro começa quando o Sr. Dashwood morre. Ele é um pai, né, de 3 meninas e um cara de outro casamento. Então ele morre, o livro já começa ele morrendo, não é spoiler, beleza? Ele morre e deixa todo o dinheiro e a casa dele pro filho do primeiro casamento, que é o John Dashwood, porque as mulheres não tinham direito de absolutamente nada nessa época. Elas não eram casadas, elas, né, como ele tinha um primogênito, como ele tinha um filho homem, então iria pra ele. E as meninas ficaram sem nada. A esposa, a filha mais velha que é a Eleanor, a filha do meio que é a Marianne e a filha mais nova que é a Margaret. Então é uma situação bem complicada e assim, o John Dashwood, que é o filho mais velho, ele tem uma responsabilidade pra com as meninas, mas a esposa dele, que é a Fanny, que é uma bruxa, assim, uma mulher horrível, meio que manipula ele também, tipo, não tá muito afim de dar muito dinheiro pra elas e acaba deixando muito pouco pras meninas. É complicado porque naquela época tinha a questão do dote da mulher, então os caras não queriam casar com uma mulher muito pobre. Tinha essa questão de que elas seriam prejudicadas pro casamento também. A gente sabe que naquela época, né, no período regencial, dinheiro, classe social contava muito. Então, as mulheres tinham que se casar, senão elas eram solteironas e ninguém na vida. Orgulho e Preconceito a gente vê isso, né? De que as 5 filhas têm que casar o mais rápido possível. Porque aos 22 anos a menina já era considerada meio solteirona. Então, imagina, eu já tava ferrada, né? 22 anos solteira. Então a senhora Dashwood e as 3 filhas são chamadas pra morar num chalé, numa parte, né, mais afastada, meio que no campo. São convidadas pra ficar com esses parentes distantes, que são os Middletons, e elas morariam nesse chalé bem fofinho. É bem fofo, inclusive, que na adaptação cinematográfica dá pra ver, assim, é uma casa mais simples e elas ficam morando lá e acabam que as meninas ficam um pouco mais próximas cada uma de um cara. A Eleanor, que é a mais velha, fica mais próxima do senhor Edward Ferrars, que é o irmão da Fanny. Ou seja, esse Edward Ferrars é o cunhado do meio-irmão dela. Eu adoro essa genealogia da Jane Austen. Porque tem o John Dashwood, que é casado com a Fanny. O irmão da Fanny é o Edward Ferrars e começa a se interessar pela Eleanor. E a Eleanor começa a interessar por ele. Os dois são, tipo, super introvertidos, super na dele, super, sabe,
calmos, assim. Porque a Eleanor representa a razão aqui do título do livro. Ela é bem centrada, ela é bem controlada. Inclusive, quando ela descobre coisas, assim, chocantes que eu ficaria surtada, ela fica super séria, ela é muito ponderada, ela é muito... tem muita temperança, sabe? Ela é uma mulher muito racional mesmo. Enquanto a Marianne é super emotiva. Ela é a sensibilidade aqui do título. Ela é muito impulsiva, ela é muito passional, ela é totalmente diferente da irmã mais velha dela. E um cara chamado Coronel Brandon, que é bem mais velho, começa a gostar dela, só que ela não tem olhos pra ele. E um dia, numa cena icônica desse livro e do filme, assim, uma cena que vocês têm que conhecer na vida de vocês, da literatura, é essa cena aqui, que a Marianne sai pra passear e acaba chovendo muito, e ela torce o tornozelo. Isso é bem no início do livro, tá? E tá chovendo, um temporal horroroso, e ela caída lá no chão e tal. E chega um herói no alazão branco, que é o John Willoughby, que é tipo o príncipe da Disney, chega, resgata ela, leva ela pra casa, e ela fica totalmente apaixonada por ele, e ele por ela, e começa a cortejar ela, e chegar e visitar em casa, dar flores e tudo. E o Coronel Brandon lá, né? Então basicamente tem isso, né? As meninas, cada uma fica próxima de um cara, só que acaba tendo vários empecilhos pra esses relacionamentos. Tem aqueles plot twists de personagem que só a Jane Austen sabe criar muito bem, assim, é característico que todo livro dela, você acha que sabe algo sobre um personagem e a Jane Austen vira totalmente, então é bem interessante isso. E você vai acabar se identificando com uma das irmãs. Eu me identifiquei com as duas, interessante isso, porque eu acho que eu sou racional e lógica pra algumas coisas que nem a Eleanor, e acho que eu sou passional e impulsiva pra outras, como a Marianne. Eu não vejo o romance como sendo o papel central nessa história, eu vejo muito como o relacionamento das duas, né, como ele é trabalhado, a personalidade de cada uma, e como cada uma tem que encontrar um meio termo. A Eleanor tem que ser um pouco mais amorosa, ela tem que falar mais os sentimentos dela, ela tem que sair um pouco dessa frieza, e a Marianne tem que ser mais centrada e tal. Então assim, eu me identifiquei até comigo com a minha irmã, que eu sou muito mais Eleanor, ela é muito mais Marianne. Então eu acho que o crescimento das duas e cada uma encontrando a felicidade da sua própria maneira é mais relevante do que o romance nessa história. A primeira metade eu achei meio parada, eu tava ainda super feliz com Orgulho e Preconceito, que é um livro que me pegou desde o começo, só que depois começa a ficar muito melhor e tem essas revelações sobre os personagens e a gente não sabe o que vai acontecer, e acabou que, assim como várias pessoas, eu não fiquei tão satisfeita com o final, apesar de achar ele realista. Tá? Como eu falei, cada irmã encontra a felicidade da sua maneira. Não necessariamente sendo como a gente queria. Eu achei ele com um ritmo bem mais lento do que Orgulho e Preconceito, e eu tô comparando os dois porque pra mim é impossível não comparar. Ele é muito mais ágil e muito mais engraçado. Esse aqui tem um ar menos engraçado, ele é mais aguinha com açúcar, mais fofinho, assim. Ele é mais paradinho. Você sente, assim, que você tá no campo lendo, sabe? Então tem essa rotina dessas pessoas, tem tudo que elas precisam fazer e etc. Só que é um pouquinho mais água com açúcar mesmo. Mas ainda assim é muito bom, é muito gostoso de ler, é fofinho em várias partes. É interessante, você quer saber o que vai acontecer, e é muito bonitinha a relação das irmãs e a relação também de alguns personagens. Eu gostei bastante, por exemplo, do Edward Ferrars, e gostei muito, muito do Willoughby, sério, apesar de muita coisa, eu gosto muito do personagem dele. E o que eu mais gosto de ver nos livros da Jane Austen, assim como eu gosto de ler romance de época, é ver como é que era a rotina do século XIX. É muito legal porque isso aqui a gente tá vendo em primeira mão, de uma mulher que morou naquela região, de que viveu naquela época, ver como eram os costumes. Eu aprendo muito lendo romance clássico, e é muito interessante ver o quanto que a gente mudou, o quanto que a gente evoluiu em alguns aspectos e quanto outros aspectos parecem mais ou menos a mesma coisa. É muito legal comparar com o dia de hoje. Então assim, eu gosto muito de ler romance de época, de ler Queen, enfim, só que nada se compara com você ler exatamente o que tem aqui. Inclusive, eu acho que algumas pessoas que gostam muito de romance de época e leem bastante podem ficar um pouco decepcionados ao ler Jane Austen, porque como era uma outra época, gente, você não tem beijo, você não tem cenas mais 18 nesses livros, sabe? Tipo assim, é uma coisa totalmente diferente do que a gente encontra na Julia Quinn, por exemplo, que é um livro um pouco mais hot, sabe? Que você tem beijos, etc, pegada naquele lugar e mostra o meu que eu mostro o seu, levantar a saia, enfim, aqui não tem nada disso. Então se você tá procurando algo assim, você vai se decepcionar com os livros da Jane Austen, porque não acontece, tá? É muito mais interessante pra você ver como é que eram as rotinas. Então eu acho Orgulho e Preconceito mais da cidade, esse aqui é mais do campo. Então é muito legal pra você ver, e são histórias aconchegantes. É tipo, gente, tomar um chá com biscoito, sabe? Quando você tá lendo esse livro.
é muito gostoso. Então isso eu gostei bastante, mas não é tão eletrizante, não me prendeu tanto e eu não conseguia parar de ler que nem Orgulho e Preconceito. Pra mim é o segundo livro que você tem que ler. Você lê Orgulho e Preconceito, depois lê Razão e Sensibilidade. A linguagem não é difícil, mas eu senti falta das notas de rodapé e das explicações da Penguin Companhia. Eu li Orgulho e Preconceito na edição da Penguin, esse aqui é da Martin Claret. É uma edição ótima, as letras são bem grandes, é bem espaçado, as capas são fantásticas. Tem o fitilho aqui, mas nada se compara, assim, pra mim a contextualização que a Penguin dá é fundamental. Se eu pudesse voltar atrás, eu leria na edição da Penguin, é o que eu recomendo pra vocês. E eu queria dizer que depois eu assisti o filme, eu não sei se ainda tá na Netflix, mas eu vi na Netflix, que é com a Kate Winslet, que é a Rose, né, de Titanic, e a Emma Thompson. Gente, que filme. O filme é ótimo e eu gostei muito mais do que do livro. Então, assim, normalmente eu prefiro o livro do que o filme, mas aquele filme é maravilhoso, tem um elenco incrível e eu gostei demais. É um pouquinho mais parado do que o filme de Orgulho e Preconceito também, mas, gente, é maravilhoso, então eu gostei muito. Então, pra Razão e Sensibilidade, eu dei 4 chicletes e meio. Eu gostei muito desse livro. Ele é um pouquinho parado, por isso que eu tirei meia estrela, assim, porque acabou que não fiquei tão envolvida que nem eu achei que eu ficaria. Mas é um livro muito bom, é um livro genial, assim como tudo que a Jane Austen escreve, e eu com certeza recomendo pra todos vocês. E agora vamos falar sobre Persuasão, que é um livro que eu tava bem animada pra ler, porque ele é mais curtinho que os outros, e todo mundo falava que Persuasão era incrível, tinha gente que falava que Persuasão era o melhor livro da autora, era o livro favorito, então eu tava com altas expectativas. Gente, que parto foi ler esse livro, meu Deus do céu. Não comecem Jane Austen por Persuasão, que vocês não vão gostar, eu acho muito difícil, eu não entendo quem gosta. E assim, eu só realmente insisti na leitura porque é Jane Austen, e Abadia de Northanger eu gostei muito mais do que Persuasão, porque esse livro aqui, sem condições. Esse foi o último romance completo publicado pela Jane Austen. Ele foi publicado póstumamente, a autora morreu em 1817, ele foi publicado em 1818, sendo que foi escrito em 1816. E vai contar a história sobre a Anne Elliot. A Anne é a filha do meio desse cara chamado Walter Elliot. E, gente, ele e a irmã mais velha dela são... Nossa, que pessoas horríveis. A Jane Austen sempre escreve pessoas meio ruins, mas eu nunca tinha visto da família, sabe? E essa aqui, meu Deus do céu, haja paciência pra esse pai e pra essa mulher. Só ligam pra aparência. E a Anne é muito na dela, assim. Eu acho que foi uma das personagens mais quietas e mortas que eu já vi na minha vida. Às vezes eu esquecia que ela estava nesse livro. Eu ficava, gente, quem é a protagonista mesmo? E a irmã mais nova, a Mary, e ela também é insuportável. Ela é tão insuportável que chega a ser engraçado, porque assim, ela acha que tudo gira em torno dela. Ela se faz vítima, ela é super dramática. E, meu Deus, só a Anne mesmo pra aguentar, pra ter essa paciência de Jó pra aguentar esse pessoal. E um dia ela recebe a notícia que um tal de Frederick Wentworth, Capitão Wentworth, tá voltando pra cidade. Isso aqui vai se passar em Bath, que é a mesma cidade que se passa boa parte dos acontecimentos de Abadia de Northanger, e é um dos lugares que a Jane Austen morou. E ela recebe essa notícia e ela logo fica tipo... Ela fica chocada, porque assim, ela e esse cara tiveram um namoro há um tempo, só que acabou que ela foi persuadida por uma amiga da família, né? Porque a mãe dela morreu, então essa amiga é como se fosse uma mãe pra ela. Ela fala, olha, esse cara é legal e tal, só que ele é pobre e não vai te levar a lugar nenhum, não tem nada na vida dele. Então ela acaba sendo persuadida a acabar aquele relacionamento, acabar aquele noivado, acabar tudo. E ele vai embora, super chateado, super triste. E é legal porque ele ascendeu na vida não por herança, mas sim por mérito. Ele é um capitão, então ele trabalha pra Marinha Real e é interessante isso. Ele é um pouco diferente, assim, de alguns dos mocinhos da Jane Austen. E acaba que ele agora tem dinheiro. Só que ele aparentemente não quer nada com a Anne, porque ele chega e fala assim, quem mandou tu terminar, né? Tô bonito, tô gostoso, agora quem mandou tu terminar? Ele quer conhecer outras meninas, quer sair com outras mulheres e ela lá, tipo, putz grila. Acontece. Basicamente, esse livro não tem romance, assim, ele não tem um romance lá pro final, muito pro final. É basicamente uma paixão platônica de duas pessoas. A gente não sabe se o capitão gosta dela de volta, mas acontece meio que uma tensão entre os dois. E seria muito legal se não fosse o livro inteiro. É legal toda essa história da menina gostar do cara e acabou que ela não terminou com ele por não gostar dele. E sim porque a família meio que falou, cara, esse cara não vai te levar a lugar nenhum. E como eu falei anteriormente, herança, posição social, dinheiro era muito importante naquela época. Então ela tinha que se
casar com um cara respeitável, assim, com um cara que tivesse condições de sustentá-la. E agora ele tem dinheiro, agora ele é o desejado, só que, né, como é que faz? Aí o que ela vai fazer? Ela vai chegar nele naquela época falando: oi, tudo bom? Então, lembra de mim? Sabe? É uma situação super complicada. Então eu achei super interessante isso, eu adoro histórias assim, só que realmente é complicado, porque ela não pode fazer nada, a gente não sabe o que ele quer. Ela é super tímida, então ela fica com vergonha. Então fica aquela situação assim, por favor, se arranjem, né? Beija. Então assim, eu realmente gostei muito do Capitão Wentworth, mas eu não gostei da Anne. Ela é uma pessoa extremamente reservada, ela é uma pessoa que não faz nada, ela morreu e esqueceram de avisar. E eu não tenho problema com protagonistas um pouco mais tímidos, etc. Só que essa realmente acorda pra vida, mulher, sabe? Sei lá, se deixa ser manipulada e persuadida por tudo, então tem uma crítica a isso, sabe? E assim, desde o começo eu senti uma dificuldade na leitura, parecia que não fluía, parecia que não tava indo pra lugar nenhum, parecia que eu lia e quanto mais eu lia, mais páginas surgiam, então apesar de ser pequeno, eu demorei muito mais pra ler do que os outros livros da autora. Eu ficava, meu Deus, isso não vai acabar. E provavelmente se não fosse da Jane Austen, eu pensei, gente, será que eu abandono? Mas eu fiquei, cara, eu não vou abandonar a Jane Austen, não posso fazer isso com a Jane Austen. Então eu dei uma chance, mas assim, foi muito difícil, foi um parto esse livro, eu fiquei muito feliz quando acabou. E é ruim isso, é bom você ler um livro que você quer que continue, um livro que você tá gostando e tal, e vocês estão vendo que eu não sei lidar com capa dura, né, porque eu tô batendo aqui o tempo todo. Então assim, é muito ruim você sentir isso, é muito ruim você sentir que você não tá gostando. Então assim, o livro é muito parado e eu realmente só comecei a gostar nas últimas páginas. Acabou que tinha me avisado disso, ela falou que tem uma carta nas últimas páginas que é a coisa mais linda da face da terra e, gente, eu não tenho nem o que dizer porque acabou que estava certíssima como sempre, porque, meu Deus, assim, maravilhoso. É uma coisa tão fofa, não vou dizer de quem é, não vou dizer o que fala, mas assim, valeu muito a pena ler por causa disso, sabe? Eu fiquei super apaixonada. E eu realmente só gostei do final, apesar de que é apressado, só que eu preferia apressado do que a enrolação que aconteceu nas primeiras páginas. Eu recomendo pros fãs da autora, eu recomendo pras pessoas, porque eu acho que, poxa, ela tem o quê? 6 livros publicados, então não custa nada você ler, mas definitivamente eu não recomendo você começar a Jane Austen com esse livro, porque você não vai gostar, tá? Eu acho muito difícil a pessoa começar com esse livro e gostar. Então esse livro eu dei 3 chicletes e vou confessar pra vocês que eu dei, tipo, sei lá, um chiclete a mais porque é da Jane Austen. Então assim, eu com certeza abandonaria ou daria menos chicletes se fosse outro autor e eu tô admitindo isso pra vocês. Então o quê? Persuasão? Não. Eu fui persuadida a não ler esse livro nunca mais. É um livro que eu jamais vou reler na minha vida. Sério. E aí agora chegamos no livro que eu mais li recentemente da autora, que é A Abadia de Northanger, e meu Deus. Gente, A Abadia de Northanger, eu tenho essa edição em inglês, né, e eu tive uma certa dificuldade porque eu tenho dificuldade com a Jane Austen em inglês, eu não sei explicar. Às vezes por ser um inglês britânico, não sei, mas eu não acho tão fácil assim, tá? Até em português, assim, ela dá uma coisa assim na escrita dela que às vezes eu tenho que reler alguma coisa, eu não sei, eu tenho assim, um pouco de dificuldade com Jane Austen. E esse livro aqui é um livro mais imaturo da autora, porque foi o primeiro que ela escreveu, mas também foi publicado postumamente em 1817. E o primeiro nome dele era Susan. E pra mim ele é o mais engraçado. É um livro assim que eu realmente dei gargalhadas lendo. E é muito engraçado acontecer isso com um clássico. Gente, meu Deus, o que foi esse livro? O livro vai contar a história então da Catherine Morland. Ela tem 17 anos, uma das filhas do meio de uma família enorme de 10 filhos. E assim, fala que ela não é nada demais. Ela não é super inteligente, não é super bonita, ela era bem masculina assim quando ela era pequena. Não masculina, mas ela gostava de coisas de menino. Não de ficar em casa bordando e brincando de boneca. Ela gostava de ir pra rua, de ir pro jardim. Depois ela foi ficando mais bonitinha e tal, mas ela não é uma garota super inteligente, ela não é uma garota, tipo, com grandes atributos, entendeu? Ela é uma pessoa comum, uma menina comum que é um pouquinho burrinha, assim, inocente, ela é muito inocente. E a Catherine gosta muito de ler romances góticos, ela gosta demais, ela ama. Romance gótico, um exemplo clássico, assim, acho que um dos únicos que eu li é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Passa em casarões e castelos e lugares assombrados, com mistérios, passagens secretas, etc. Então ela adora. E realmente a autora cita escritores e livros reais de romances góticos. Eu fiquei muito à vontade de olhar isso. E essa menina, basicamente, ela vive numa cidade super pequena, um lugar no campo, e ela não tem nenhuma perspectiva assim de vida, até que ela é levada por uns amigos da família pra passar um tempo em Bath, que é o mesmo lugar que se passa boa parte de Persuasão. Então ela vai pra esse lugar, e tem bailes, etc. E eu já sabia exatamente sobre o que era a história. Eu sabia que se passava numa abadia, eu sabia que tinha esse quê de romance gótico, mas
Até metade do livro isso não aconteceu. Então, no começo do livro eu ficava tipo, gente, o que eu tô lendo? Pra onde isso tá indo? O que tá acontecendo? Que ela chega nessa cidade, ela conhece uma família que chama Família Thorpe. E ela vira muito amiga da Isabella Thorpe, que é uma das personagens mais insuportáveis que a Jane Austen já escreveu, porque ela é pra ser insuportável. Ela é aquelas meninas super fúteis, manipuladoras, interesseiras, assim como o irmão dela, que gosta da Catherine, tá? Ele se apaixona por ela. Super manipulador também, horrível. Pessoa péssima, um lixo de homem. Então ela vai pra festa, vai pra baile, vai pra ópera, vai pra sei lá o que, jantar, sarau, etc. E eu ficava, gente, e a casa de bombas, né, que eles vão o tempo todo. E eu ficava, cadê a abadia? Cadê os mistérios? O livro é realmente muito enrolado até a metade, mas ele vai construindo o relacionamento dessas pessoas e a personalidade da Catherine, que a gente vê que é uma menina muito, muito ingênua. A ingenuidade dela, ela não irrita, exatamente. Ela é muito fofa e adorável, na verdade. Então ela é uma menina que dá vontade de botar num potinho, porque ela é muito fofinha, muito bondosa, ela acredita na bondade do mundo e ela acha que ela vive num conto de fadas. E aí ela conhece uma família também, que é Tilney, o Henry Tilney e a irmã, que é Eleanor Tilney. E ela começa a gostar muito desse cara. Começa a gostar muito, ele é tipo o crush dela, ela vai pros lugares esperando que ele esteja lá. Gosta muito, enquanto o outro Thorpe tá gostando dela. E da irmã também, vira amiga da irmã, que é muito fofinha também, a Eleanor Tilney, é uma das melhores personagens da Jane Austen. Engraçado que aparece esse Henry Tilney, eu não conseguia gostar dele porque eu ficava desconfiando de todos os homens desse livro. Eu tenho experiência com Jane Austen que é do tipo, você gosta do mocinho e você descobre algo horrível sobre ele. Eu não conseguia aproveitar o mocinho porque eu só ficava, você acha que você me engana? Eu só tinha certeza que alguma coisa horrível, gossip dele ia aparecer debaixo do tapete e eu ficava, meu Deus. Então eu não consegui gostar, aproveitar dele, porque eu fiquei até o último segundo, aí depois eu percebi, ele é um mocinho, foi ruim mesmo. E aí, gente, o que acontece, o turning point, assim, o ponto de virada dessa história, é que lá na metade, eles convidam ela pra ir passar um tempo na abadia deles. E ela fica, meu Deus, sabe? Porque ela quer muito conhecer, como se fosse um lugar dos livros que ela lê. Ela fica, gente, tem torres lá, e ai meu Deus. Ela fica super animada. E ela chega na abadia e ela já fica achando que ela vai viver uma aventura do romance gótico. Só que aí tá a genialidade da Austen, porque ela escreve zoando os romances góticos. Porque assim, ela chega e o lugar já foi reformado. Então, ao invés de ter aqueles vitrais maravilhosos antigamente, etc., tem umas janelas meio comuns. Em vez de ter lareiras horrorosas com um monte de teia de aranha, tem móveis modernos pra época. Então ela já começa a ficar um pouco chateada, sabe? E aí ela fica procurando no quarto dela, por exemplo, tem um baú. Aí ela olha, nossa, o baú deve ter muitos segredos, deve ter, tipo, uma pessoa aí dentro, deve ter uma passagem secreta, uma escada, alguma coisa. Ela abre e tem, tipo, roupa de cama. Ela acha que aconteceu um crime horroroso, que eu não vou falar qual é, nessa abadia, ela começa a investigar e ela tá crente que ela tá dentro de um romance gótico. E é engraçado que as pessoas ficam zoando ela, só que quem nunca ficou pensando coisa de comédia romântica na cabeça? Ou de filme de terror, achando, ai meu Deus, vai acontecer isso, só que é coisa de filme. De certo modo, assim, me identifiquei com o pensamento dela, de você pensar, gata, você tá confundindo a ficção com a realidade. Então a Jane Austen fala muito sobre isso também. É super engraçado, assim, a narrativa é muito engraçada. A partir da parte da abadia, eu só morria de rir. Eu realmente ria muito. E a narradora, ela fala diretamente com a gente. Ela fala sobre essa heroína em comum, né? A primeira frase do livro é aqui. Ninguém que viu a Catherine Morland na infância iria pensar que ela nasceu pra ser uma heroína. Tipo assim, porque ela não é a heroína comum. Aí, por exemplo, falando da mãe dela. Ela teve 3 filhos antes da Catherine nascer. E ao invés de morrer dando à luz a Catherine, como qualquer um poderia imaginar, ela continuou vivendo. Porque justamente é muito comum de livros a mãe morrer. Inclusive aqui, ó, persuasão. É muito engraçado que ela fica fazendo essas ironias mesmo. E aí, por exemplo, na página 143, o Henry Tilney fala que ele, na verdade, mora que ele tem a própria casa dele em Woodstone, que é um outro lugar, né? Então ele não fica o tempo todo na abadia. Aí ela fica, nossa, você deve sentir muita falta, assim, deve ser horrível. Aí ele, pois é, eu sinto muita falta da minha irmã. Ela, não, sim, mas além da sua irmã, você deve gostar tanto da abadia. Então, assim, ela é muito engraçada, gente. A narrativa é muito boa. Uma das partes que eu achei mais engraçada é quando ela tá tentando abrir loucamente um armário antigo que tem num quarto. Então ela fica abrindo, assim, a chave, tentando abrir, não abre, não consegue. Ela tenta fazer mó coisa, assim, pra abrir. E aí depois ela tenta abrir de novo, depois de, né, olhar o lugar e tal, e ver que, na verdade, era muito fácil de abrir a fechadura. Ela assumiu que tava fechado e ficou trancando, em vez de tentar abrir.
Não tinha nada de secreto naquele armário, era só um armário. E é muito engraçado quando você tá lendo e você se depara porque é uma quebra de expectativa muito grande, sabe? Você fica querendo que tenha segredos que nem a protagonista queria, mas não tem, sabe? É muito engraçado isso. E eu vi que algumas pessoas ficaram decepcionadas com isso, tipo, ela fica investigando e não tem nada. E pra que isso? Eu não entendi o que a autora quis com isso. É justamente uma paródia, uma piada que ela queria mostrar a Catherine super dentro de romances góticos, sendo que na verdade ela começou a confundir com a vida real. Então é proposital da autora. Pode ser considerado um romance de aprendizagem, porque no início ela tem só 17 anos e vai pra vida adulta, então ela cresce muito durante o livro. Ela acaba descobrindo que nem todo mundo é bonzinho assim que nem ela achava. Ela descobre que a vida não é como nos romances que ela lê. Então é muito legal ver esse meio que crescimento dela, mas apesar de que eu acho que no final ela tá meio que nem o início, só acordou um pouquinho mais pra vida. Ela fala também nesse livro como os romances eram minimizados nessa época, eram considerados principalmente pelos homens como um subgênero de literatura. Então ela tem capítulos e falas que ela defende bastante o gênero do romance, então é legal ver isso também. Só que eu realmente gostei mais da parte da abadia, sabe? A parte inicial toda, metade do livro, eu ficava doida pra chegar na abadia, então eu não aproveitava tanto e era um pouco daquela rotina que eu ficava, ai meu Deus, sabe? Então assim, eu não gostei tanto quanto eu gostei dos outros livros da autora, apesar de que eu gostei muito mais do que de Persuasão. Ela tem também aquele discurso indireto livre, né, que dá uma visão subjetiva, você meio que se sente na pele da protagonista. Então, ao invés de falar, por exemplo, a Catherine pensou que talvez... Não, ela fala assim, ela viu um armário, será que... não é possível. Tudo na mente dela, então você sente como se você estivesse pensando com ela. E é engraçado e é legal e eu gostei muito dessa narrativa. Apesar de achar essas partes engraçadas, eu realmente achei que tem uma falta de maturidade, né, de escritora ainda, porque era um primeiro rascunho dela. Então acho que ela melhorou muito depois. O livro realmente é muito lento em algumas partes e nas melhores partes é muito rápido. Então pra mim, a primeira metade do livro foi horrível, aí depois chegando na abadia ficou muito engraçado e muito bom. O final foi apressado, mas eu gostei muito do fim, assim, do último parágrafo. Achei engraçado como tudo que a autora escreveu nesse livro. Então eu gostei bastante, apesar de que eu acho, até num texto extra aqui, falou o quanto que o casal é, assim, incompatível, seria incompatível com a vida real, porque o mocinho é muito inteligente, muito irônico, muito, sabe, sagaz, enquanto ela é muito bobinha e muito ingênua. E não iria dar muito certo os dois, e eu realmente concordo que eu acho, não consigo ver eles muito a longo prazo juntos. É um livro também que eu recomendo muito pros fãs de Jane Austen, mas também não é um livro pra começar com ela. Eu acho que ele é muito lento e realmente essa parte inicial é um parto terminar. Então, juntando essas partes ruins e essas partes boas e considerando que eu fiquei muito feliz quando o livro acabou por ele ter acabado, eu vou dar 3 chicletes e meio, então foi bem melhor do que Persuasão. Na verdade, Persuasão tava merecendo 2 chicletes, tá? Eu fui muito boazinha. Então, 3,5 é um livro bom, mas também não é o melhor da autora, mas me rendeu boas risadas e é um livro que com certeza eu quero assistir o filme e é uma coisa que eu sempre vou lembrar. Eu sempre vou lembrar da Catherine Morland quando eu vejo, tipo, uma construção antiga e sempre vou rir dela achando que era um lugar super misterioso e na verdade não era nada demais. Acho que todos nós somos meio Catherine Morland em alguma parte da nossa vida. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha mini resenha desses 3 livros aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu preferi do que falar um livro por vídeo. Eu acho que acabou que, né? Mesma autora, eu acho que deu pra juntar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Comentem aqui se você já leu algum desses 3 livros ou algum outro livro da Jane Austen. Qual que eu devo ler primeiro? Emma ou Mansfield Park? Me falem isso também. Comentem o que vocês acharam, se vocês querem ler algum desses. Lembrando que se vocês quiserem, tem os meus links da Amazon aqui embaixo. E comprando por eles você vai estar ajudando muito o Chiclete Violeta. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir e muitos beijos. Tchau, tchau!